Existem pessoas que conseguem fazer uma limonada. Conseguem fazer uma limonada com um limão. A história que iremos trazer hoje é do Leonardo, de 21 anos, que estava enfrentando uma depressão e encontrou alívio em meio ao caos. A nossa querida Pamela Domingues conduziu a conversa e vai nos contar tudo, tintim por tintim. Transporte público é somente um meio de locomoção? Para o Leonardo Cristofoletti, a resposta é não. Esse jovem de 21 anos percorreu praticamente todas as estações de metrô de São Paulo por diversão. E ele encontrou nesses passeios alívio em meio a um período de depressão. Leonardo, conta pra gente por que você decidiu fazer esse passeio diferente pelo metrô de São Paulo. Bom, na época que eu comecei, em 2017, eu estava passando por um problema bem complicado na minha vida, com depressão, ansiedade. Aí eu busquei nesse passeio, nesse projeto que eu comecei a fazer, uma forma de me espairecer, de conhecer novos lugares, novos ares e poder, de certa forma, criar um novo hobby para mim. Esse projeto, que inicialmente era só um rolê que eu fazia, sem pensar em registrar nada, tirar nenhuma foto, era uma forma de poder aliviar um pouco essa sensação, esse desejo e poder, de certa forma, conhecer novos ares e espairecer, aliviar um pouco a cabeça pelo que eu estava passando. Quantas estações você já visitou? Até as estações que existem, então, aí em operação, eu já fui em todas, São mais aí quase 200 estações ali, que eu visitei, então foram praticamente todas as estações do ramal de metrô e trem aqui de São Paulo. E como que funciona o passeio? Você visita apenas a estação ou você percorre também a região que cerca o metrô? Como que funciona aí essa sua viagem por São Paulo? Na maioria das estações, quando eu comecei, era mais uma visita interna nas estações que a gente fazia, Porque se a gente fosse descer em todas, ia ser muito complicado, A gente tinha ali pouco dinheiro, como eu falei. Com o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente comprava uma passagem e visitava as estações por dentro, Porque se a gente saísse, a gente ia ter que pagar uma passagem novamente. Então, a nossa tática, quando a gente começou a fazer o projeto, era descer nas estações terminais, que era onde a gente percebia a maior mudança de paisagem, principalmente nas linhas de trem. E você tem uma estação favorita? Olha, eu tenho várias estações favoritas, mas eu acho que, pensando nas estações de metrô, eu gosto muito da estação do Alto do Ipiranga, que é uma estação que eu acho muito bonita, a iluminação dessa estação. As estações do monotrilho eu acho incrível, a forma como elas foram construídas, a eficiência como elas foram construídas, são estações modernas. E também tem o charme das estações de trem, que são estações mais antigas, que preservaram, algumas delas preservaram o patrimônio histórico. Ali a gente tem, por exemplo, o Ribeirão Pires, o Rio Grande da Serra, estações como a Estação Jundiaí, também da linha 7 Rubi, que elas preservaram ali um potencial histórico muito importante. Então, meus gostos, eles variam tanto de estações modernas, como essas da linha 15, da linha 5 Lilás também, como a Estação Brooklyn, por exemplo, uma estação muito bonita, com a cúpula de vidro e tal, toda modernizada, até estações aí mais antigas de trem, que tem ali suas construções do século XIX. Iniciou esse projeto, você imaginou que ele fosse te ajudar a se sentir melhor? Que ele iria te ajudar realmente a superar a depressão? Eu acredito que sim, porque, quando eu comecei, bem no início, quando eu ainda não fazia as fotos, eu tinha dúvidas sobre isso. Eu pensei, eu vou sair sozinho, eu não sei se isso vai me ajudar, de que forma que isso vai me ajudar. Mas fazendo esse projeto, depois registrando aí com as ideias que meus amigos me deram, inclusive de registrar os lugares para onde eu ia, as estações por onde eu passava, foi uma forma de eu conhecer novos lugares, aliviar minha vontade de conhecer novos lugares. E o que você espera do futuro, Leonardo? Olha, eu espero continuar com o projeto, Eu acho que é um projeto que ele não tem fim, basicamente, Porque eu vou lá visitando as estações, E poder transmitir para as pessoas aí um pouco mais sobre São Paulo, um pouco mais sobre a cidade, A própria questão de mobilidade, turismo, Questão histórica, social, antropológica. Então, são vários projetos que a gente vai pensando, que eu vou pensando aí em elaborar e que podem agregar aí bastante coisa para o meu conhecimento e também para uma forma de divulgação e de ilustrar, os meus
rolês por aí. Parabéns pela iniciativa, Leonardo, e obrigada por mostrar pra gente que é possível sim encontrar diversão no simples, no cotidiano. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E agora no estúdio nós vamos falar como podemos identificar e tratar a depressão. É com você, Rê. Muito obrigada, Pamela Domingues. Que moço simpático, sereno. Muito simpático, muito claro, muito sereno. Né? Leonardo Cristofoletti, universitário. Ele está no Facebook como Leonardo Cristofoletti. Como que escreve Cristofoletti? É com C-H-R-I. Cristofoletti com 2 T's e I. No YouTube, você encontra o trabalho dele como Projeto Bra. Muito obrigada por ter compartilhado conosco mesmo, porque a maneira como ele fala faz com que a gente, pelo menos para mim, fica difícil imaginar como que ele estava quando ele começou o projeto, em depressão. Verdade, isso mostra que a depressão ela não é o fim de nada, né? Ela é simplesmente às vezes uma guinada, uma mudança, e é importante que o tema não seja tabu. Por isso que é importante trazer relatos, mostrar a capilaridade da doença e trazer na TV aberta, né? Então tem que falar de depressão, falar corretamente, falar com serenidade e ver que doença nenhuma só tira. Toda doença é uma oportunidade de você mudar o rumo e às vezes ganhar mais saúde. Sair às vezes até melhor do que entrou, né? Acho muito legal a maneira como o Dr. Leandro interpreta a saúde, a doença e a depressão, porque é isso, né? Às vezes é um ponto de virada, né? Não é o fim. Então temos perguntas do pessoal de casa, aí o Dr. Leandro vai falando mais sobre o assunto pra gente. A primeira pergunta é da Marlene e ela diz: é verdade que existem diversos tipos de depressão? E qual a diferença entre eles? Marlene, a pergunta é muito boa, né? A depressão ela é uma doença, só que ela tem muitos subtipos. O que tem em comum, primeiro? Na depressão, você diminui a capacidade de sentir prazer em coisas que antigamente davam prazer. Então, a perda da capacidade de extrair prazer. Um humor melancólico, um humor triste, demasiado, por semanas, às vezes meses. Sensação de culpa, frustração, medo, menos-valia, desesperança. Às vezes alteração de apetite, de sono. Isso, quase todas as depressões têm. Isso é o que tem em comum. Mas não é tudo igual. Cada paciente é de um jeito. Tem depressão que é mais forte. Aquela de não sair do quarto, de não abrir a janela. Aquele estereótipo, né? Mas tem depressão que é mais leve, que tá andando por aí e que vai pra escola, que vai pro trabalho, que não é tão incapacitante. Que sorri. Que tira foto, que no Instagram parece bem. Então cuidado, porque você vai tropeçar com depressão leve. Então, primeira coisa, existe depressão leve, moderada e grave. Tem depressão que é aguda, que a pessoa em 2, 3 semanas, desce como se fosse um degrau de arquibancada. Tem depressão que ela é sorrateira, ela vem ao longo de meses e anos e a pessoa entra meio sem perceber. Então, a evolução é diferente. Tem depressão que é a clássica, que a gente chama de unipolar, tem depressão bipolar, onde a pessoa, além do polo depressivo, ela pode ter um polo eufórico em outros momentos, irritado. Tem pessoas com depressão que tem psicose, tem pessoa com depressão que tem ansiedade, tem idosos com depressão que parece que está com Alzheimer, que ele fica esquecido, parece que ele está perdido, está alheio, e é a depressão, a gente chama de pseudodemência. Perceba que existem vários tipos de depressão, e o médico ele tem que reconhecer, não só a depressão, mas o subtipo, porque o tratamento ele diverge. Existem várias formas e a gente tem que estar meio desconfiado para identificar essas variações. Perfeito. A próxima pergunta é da Leia. Existem pessoas que têm mais chances de ter depressão? Existe. A depressão ela pode acontecer com qualquer um. Eu sempre falo que para ter depressão basta ter cérebro. Se você tem um cérebro, você pode ter depressão. Então pode acontecer em qualquer idade, em ambos os sexos. Tem famoso com depressão, rico, pobre. Não é uma questão religiosa, não é falta de Deus, não é mimimi, não é frescura. É uma doença. É uma doença que pode acontecer com qualquer um. Agora, mulher tem um risco maior, o dobro do risco do homem. Então, sexo feminino, hoje no mundo a gente tem em torno de 300 milhões de portadores de depressão. 200 milhões são do sexo feminino. Então, ser mulher já coloca em risco, principalmente em alguns momentos. Pós-parto, menopausa, momentos onde a mulher tem uma vulnerabilidade um pouco maior. Alguns podem ter transtorno disfórico ou alteração do humor no pré-menstrual.
A mulher, entre a primeira menstruação e a última, ela tem alguns fatores de risco que são inerentes ao sexo feminino. Fora múltipla tarefa, questões sociais e culturais do sexo feminino. Jovens, entre 15 e 35 anos, o risco é bem alto. Então, É mesmo? olhar para os nossos jovens, adolescentes, adultos jovens, o risco de depressão e ansiedade é maior. Idosos, aí olhando no outro polo, o idoso tem risco, ainda mais agora com pandemia, onde o idoso ficou enclausurado. Sozinho. Foi quem mais se enlutou, porque perdeu o cônjuge para a Covid, sendo que a mortalidade é maior na terceira idade. Problemas financeiros na terceira idade, viuvez, solidão, falta de perspectiva. Então, tem pessoas que têm risco maior. Outra coisa, histórico familiar. Quem tem familiar com depressão tem um risco maior. Quanto mais próximo o familiar, primeiro grau, mãe, pai, irmão, quanto maior o número de familiares, então é uma doença que tem determinantes também biológicos. Tá. Próxima pergunta da Silvana. Como diferenciar uma fase de tristeza da depressão? Uma pergunta muito boa e não é tão fácil, né? Às vezes para o leigo é difícil. Se você tiver na dúvida, a primeira recomendação é não dê a resposta. Busque um psicólogo, busque um médico para que ele te auxilie. Mas eu vou dar algumas dicas. A tristeza é um sentimento normal, ela tem um alvo. Geralmente a tristeza ela tem um motivo e ela é proporcional a isso. Ela dura um tempo e vai. A depressão ela vem e fica. A depressão ela dura mais que 2, 3, 4 semanas. A depressão ela acontece ou do nada ou ela é desproporcional àquele gatilho. Ela atrapalha o jeito da pessoa viver, da pessoa sentir o mundo. A pessoa acorda achando que a vida está sem graça, está sem cor, está sem sol, está sem tempero. Isso acontece um dia, 2, uma semana, outra. A pessoa estuda mal, vive mal, se relaciona mal. Aquilo é um estado presente, patente. Então a tristeza, ela é mais reativa. Eu estou triste por um motivo, mas isso não me faz trabalhar mal, não me faz viver mal. Então é diferente. Na dúvida, não classifique. Procure ajuda, o psicólogo, o médico te ajudam. Agora que a gente está saindo, esperamos que sim, acreditamos nisso, saindo da pandemia e tal, a minha pergunta é como diferenciar o desânimo da depressão? Às vezes não é tão fácil, porque o desânimo é um dos sintomas que pode estar na depressão. Como pode estar no hipotireoidismo, na anemia. Então, o desânimo que é eventual, hoje eu acordei, mas durou algumas horas, eu logo tomei um café, tomei um banho gelado. A reação frente ao desânimo fala a favor de um desânimo normal, de um desânimo do ser humano que está nessa maluquice que é a vida cotidiana, o mundo moderno, pandemia, guerra, notícia boa, ruim, matar um leão por dia. Agora, aquele desânimo que eu não consigo reagir, esse desânimo onde eu tenho vontade de cama um dia, depois do outro, onde não tem café que me levante, não tem banho gelado que me levante, não tem projeto que me levante, aí tem que buscar um médico. E o médico vai ajudar a fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Perfeito. Mais uma pergunta, essa é a quarta, da Pilar. A terapia realmente ajuda a melhorar a depressão? A depressão é uma doença muito comum. É uma doença de diagnóstico fácil. O médico faz diagnóstico de depressão com a conversa. Ele não precisa de nenhuma máquina, nenhum exame sofisticado. Então, o diagnóstico ele é simples, tem os seus critérios e o tratamento ele muda a vida da depressão. 80% dos episódios depressivos são responsivos à terapia, ao tratamento. Terapia de modo geral. Psicoterapia, terapia com psicólogo, medicamento, mudança do estilo de vida, com gerenciamento do estresse, do sono, atividade física. Então, a pessoa que reconhece a depressão e busca ajuda, ela tem uma chance muito grande de melhorar. Claro que tem casos mais complicados, menos complicados, tem casos refratários, tem pacientes que demandam mais remédio, mas você reconhecer e enfrentar te dá um bom prognóstico. A Roberta Fernandes Marzura conta pra gente como que ela sentiu melhora na depressão após iniciar um tratamento. Vamos ver. Fui acometida por um quadro de depressão há mais ou menos 2 anos. Na época, inclusive, eu era contrária à depressão. Eu não entendia que se tratava de uma doença.
Eu atrelava a depressão até a fraqueza. Inclusive tinha familiares que passavam e sempre pré-julguei e realmente não entendia e não conhecia. Passei a sentir só vontade de dormir, passei a não ver mais graça na vida, a não querer levantar da cama. Sempre fui muito vaidosa e foi um período que eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada em prol da minha beleza ou de me arrumar, enfim, de nada. Demorei a aceitar, mas quando aceitei, entendi que com uma somatória de um bom médico, né, um médico realmente sério, um profissional sério, alteração na alimentação e atividade física que acaba liberando uma sensação de euforia e de alegria, eu fui começando a voltar a viver, eu fui começando a encontrar novamente felicidade na vida. Então eu realmente acredito que se buscar um bom médico que pelo menos ajude nesse primeiro momento com medicação, com terapia e com essa associação de uma boa alimentação e exercício, realmente a depressão tem cura. Ah, Roberta, muito obrigada, muito obrigada. E são várias frentes, né? Várias frentes. Várias frentes. O combate à depressão, ele é um confronto que tem que ser em várias trincheiras, né? Então, não adianta você achar que um comprimido vai resolver isoladamente. Até porque a doença também não se estabeleceu só por isso. Então, você precisa mudar o jeito de viver, de encarar, de pontuar. O remédio também é importante. Principalmente nas formas moderadas e graves, o remédio é importante. Mas a psicoterapia é melhor com o paciente medicado. A mudança do estilo de vida, ela pontuou várias vezes. E ela colocou algumas dicas. Ela falou, eu sempre fui vaidosa. Eu perdi a minha vaidade. Quer dizer, perdeu a vontade de fazer coisas que antigamente davam vontade. Às vezes o cara, sei lá, gostava muito de futebol, perdeu. Gostava de trabalhar, perdeu. Olha para quem você era e o que te fazia feliz, para quem você se tornou. E reconhecer a depressão é o primeiro passo. E não menosprezar e negligenciar. Vai em busca do profissional ou dos profissionais e esteja preparado para uma batalha em várias trincheiras, que pode fazer você sair melhor do que entrou. Porque pode ser que você estivesse negligenciando outros aspectos, né? E ela mudou a alimentação, passou a fazer atividade física, então são várias trincheiras mesmo. Várias trincheiras. E por longo tempo, semanas a meses. Depois que você superou o episódio depressivo, tem que entender que isso é uma vulnerabilidade biológica sua. Manter sempre a luz amarela, porque ela pode se tornar algo recorrente. Você vai estar sempre que se cuidar com relação a esse aspecto. O que é muito bom. O que é ótimo, porque o que promove ação antidepressiva promove saúde de modo geral, né? Exato. Mais uma pergunta. Da Rafaela. A depressão é diferente da ansiedade porque os médicos usam os mesmos medicamentos para as duas? Essa pergunta é muito boa, é uma pergunta que muita gente se faz quando recebe uma medicação para ansiedade ou para depressão. São doenças diferentes. Na depressão, você tem uma dificuldade no sensor de prazer. A dificuldade é em você sentir prazer nas coisas e você ter esperança, ter otimismo, ter apego à vida e às coisas da vida. Então você fica para baixo, você fica meio alheio às coisas, você não tem energia, você está mais triste, melancólico. A ansiedade é um outro sensor é o sensor do medo. Na ansiedade você tem medo, você está tenso, você está assustado, você está inseguro. Você está com foco no futuro, e vai que, você está mais pilhado. Agora, é muito comum os pacientes terem as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ter depressão e ansiedade, começando com uma ou começando com outra, mas são doenças diferentes. Agora, apesar de terem uma expressão diferente, quando os médicos estudam as duas doenças, elas têm alterações parecidas no cérebro. Elas são por deficiência de transmissores como serotonina, dopamina, por isso que o tratamento é meio parecido. Tá. Os remédios que têm ação antidepressiva, muitos também têm ação anti-ansiedade. Então, às vezes o médico vai tratar a ansiedade com um antidepressivo, e está correto.
ou vai tratar a depressão com sintomas de ansiedade com remédios ansiolíticos. Então, são doenças diferentes que podem estar juntas, mas cujo tratamento pode ser bastante parecido. E aí, existe outra semelhança. O ritmo de sono, a revisão dos papéis sociais, a busca da sua espiritualidade, a atividade física, isso conflui o tratamento, ajuda nos 2 fatores. Ótimo. Mais uma pergunta, da Mariana. O meu pai tem 59 anos e tenho percebido alguns sinais de depressão. Dorme quase o dia todo, não quer mais sair e às vezes nem toma banho. Como convencê-lo a procurar ajuda? E ele é jovem, hein? Eu acho 59 anos jovem. Super jovem, mas é uma situação de risco. O homem, ele tem muita depressão também. No Brasil, a taxa de depressão é em torno de 8% da população adulta. A gente está falando de 12 milhões de acometidos. Mesmo? No caso da mulher, a expressão é maior, mas a mulher, ela busca mais atendimento. O homem, muitas vezes, por questões culturais... Se entrega. Ele não reconhece ou ele tem preconceito, ele vai se entregando. E todo mundo percebe que o comportamento mudou. Ele não coloca mais alegria na casa, às vezes ele não se cuida mais. Ela falou de um autocuidado, que é o banho. Às vezes ele come mal, ele às vezes está bebendo demais, fumando demais, ou ele não consegue reagir no trabalho, ou não busca mais estudar. Então, ela reconheceu, e não é fácil, porque existe preconceito. O homem de meia idade, ele é mais preconceituoso, porque ele é criado naquela coisa de não pode mostrar fraqueza, olha, depressão é fraqueza. Então, é importante você levar conhecimento para dentro de casa. Quando você coloca uma pauta como essa do Mulheres, para ele assistir e ver que não é um bicho de 7 cabeças, que aquilo que ele está sentindo tem nome, né? Quando você tratamento? Quando você dá um livro, tem tratamento, aquilo, como qualquer doença, se estabelece e vai ter um enfrentamento e pode vencer essas batalhas, né? Então, quando começa o conhecimento, onde tem conhecimento, o preconceito ele abaixa. E quando baixa o preconceito, o paciente, ele entra... Primeira coisa, não julgue, se aproxime e leve conhecimento ao seu pai. Aqui, ó, uma sugestão de presente pro seu pai, falando sério. Pronto. Ele vai, é uma linguagem simples, é um livro gostoso de ler. Tem gente que lê na praia, porque eu já vi numa cadeirinha de praia esse livro lá. Falei, um casal. Depressão não é fraqueza. Esse é um dos livros do Dr. Leandro Teles. Tem mais outros. Tem o Cérebro Ansioso. O Cérebro Ansioso é ótimo. Um livro sobre ansiedade, capinha vermelha. Então, Antes que eu me esqueça, um livro sobre memória, gerenciamento intelectual e os novos desafios do cérebro, onde a gente fala sobre burnout, tecnologia. Esse é o mais recente, né? Esse é o mais novo. O Depressão não é fraqueza é realmente um livro que a gente lançou em 2019 e nunca foi tão atual. Linguagem... Mas existem outras fontes de conhecimento também importante. Onde tem conhecimento não tem preconceito. Quando a gente converte uma pessoa no seu preconceito de achar que a depressão é uma doença menor, não é, é uma doença maior. Aliás, é causa de suicídio, a gente perde 1 milhão de vidas por suicídio no mundo por ano, mata mais que qualquer guerra, que homicídio, mata mais que muita coisa, então é doença com D maiúsculo. Se você olhar o rol da OMS, a doença mais incapacitante do mundo é a depressão. Então é doença com D maiúsculo e pode bater na porta de qualquer um. É que às vezes, se você dá um livro, o efeito é uma experiência individual, pessoal, é melhor do que uma conversa. Porque às vezes a conversa a pessoa se sente exposta. Verdade. Né? Então, entre em contato com o Dr. Leandro. E você acha o livro nas livrarias, entrando em contato com o Dr. Leandro Teles, que é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Teles com um L só, não tem nenhuma letra dobrada. leandroteles.com.br. E o Instagram do Dr. Leandro Teles é @neuroleandroteles, tudo junto. Continua com as lives, doutor? Tô com as lives, um pouco menos, até porque eu tive que cuidar um pouco também da minha saúde. Até fiquei feliz que você falou que eu estava um pouquinho mais magro. Eu notei o doutor Leandro mais magro mesmo. Diminuí um pouquinho o carboidrato, aumentei a atividade física até para conseguir me sustentar nas minhas pernas. E no Instagram a gente está com as lives, sim, estamos presenteando as pessoas com um livro para que a informação chegue. Postei a fotinho dessa
nessa nossa pauta lá no Instagram. Quem quiser lá comentar, dar sugestões, sempre com abrangente, né? Sem colocar casos muito pessoais na rede social, que é importante. Mas a ideia é trocar essa energia e as informações também nas redes sociais. Perfeito. Muito feliz em vê-lo. Fazia tempo, né? E feliz em saber que realmente não é só uma impressão minha. O doutor Leandro também acha que a vida está sendo retomada, né? A vida está sendo retomada pela aderência à vacinação. Se você está sendo convocada para a 4ª dose, vá, tome a 4ª dose. A gente precisa ter saúde para mudar o nosso país, porque logo depois a gente tem uma outra tourada, que é a questão das nossas eleições também. Sim. Tire seu título de eleitor, faça suas reflexões políticas, saúde para a reconstrução da sociedade e de tudo que a gente imagina ser fomento de saúde e de qualidade de vida. Exatamente. Muito obrigada, prazer em vê-lo sempre. Ótimo programa, gente. Muito obrigada.